Podcast O Novo Hunter. Oferecimento: Camargo Química. Patrocínio: Rádio 90 FM Blumenau. Rede Cooper. E IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. O nosso projeto, desde o momento da sua criação, há mais de um ano atrás, aí vem com o propósito de trazer para a nossa mesa de reunião profissionais que façam a diferença em seus mercados, que tenham uma rede de relacionamento muito aprimorada. É isso que a gente sempre faz, né, DJ? Trazer profissionais com essa característica, hoje não é diferente. É isso. Hoje a gente está com o Rodrigo Lurtenberg, que é sócio da Graphene Partners e presidente da SC Angels também, para contar um pouquinho da história dele. E Rodrigo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Joia, joia. Bom, eu que agradeço, Roberto, DJ, porque eu tenho acompanhado um pouco, né, o canal de vocês e a audiência é bacana, né, o público é muito relevante, os convidados são de alto nível, então eu me sinto privilegiado pelo convite. Que isso. A nossa ideia, né, a gente até conversou com você, era fazer isso, né, proporcionar para uma audiência bastante seleta e que vem crescendo aos poucos, conteúdo com muita relevância, né, com muita consistência. E eu acho que o grande barato, né, do projeto do Novo Hunter é esse, né, Rodrigo? O cara poder aprender de uma maneira relativamente simples, assistindo ali no YouTube, profissionais que acertaram, que erraram, que fizeram um monte de coisa ao longo da sua trajetória. Eu acho que esse é o patamar importante para a gente agora nesse início, né, nessa primeira pergunta. É o Rodrigo contar um pouco da trajetória profissional dele, né, que é o nosso pitch que a gente fala, aonde você começou até esse momento, né, e o que os teus negócios hoje fazem junto ao mercado, como é que funciona para que a nossa audiência se posicione e entenda. Legal, legal. Bom, sendo bem breve, né, com 17 anos eu comecei a trabalhar, né, me formei em computação. Agradeço meu pai que, como ele era bancário, e ele foi um precursor aqui no estado para levar a automação para banco, então ele me deu um computador. Então brinquei com o computador, tomei gosto, fiz na CETIL alguns cursos lá atrás, e aí fiz computação, né? E aí com 21 anos mais ou menos eu me formei e virei e fui muito atrás de empresas com esse viés, né? Então cargo como DBA, como desenvolvedor e tal. E aí, mas foi muito rápido, né? 2 ou 3 anos na vida de CLT, acabei entendendo que o que eu fazia, muita empresa tinha essa dor. Então por que trabalhar para uma empresa só, né? Aí eu peguei e saí, abri minha empresa e fui dar consultoria daquilo que eu sabia, né, que era mexer com base de dados e tal na época. E aí depois de um ano, né, sendo apenas um PJ, eu quis crescer um pouco mais, ou seja, eu achei um sócio também bem relevante, né, no mercado, e a gente abriu uma empresa aí com escritório, né, um pouquinho mais estabelecido. E aí a partir disso, então em 2004 a gente fundou a Teico, né, muita gente conhece a Teico aqui com esse nome, e aí a gente fez toda uma jornada. Então, alguns números da Teico, né? Ela durou de 2004 e foi vendida em 2018. Então, foram 14 anos de jornada, né? Claro, a Teico no meio do caminho, aí falando até um pouco de M&A, que é onde eu me encontro agora, a Teico no caminho fez uma fusão. Lá com 12, 13 milhões fez uma fusão. Por quê? Porque eu, enquanto empresário na época, crescia 20% ao ano e achava... É só isso? Deixava pouco. Tava com 12 milhões, 13 milhões, 15 milhões e... cara, para chegar no 30 vai demorar, né, se fazer a conta aqui, vai demorar muito, então não dá, né? E aí eu fui atrás de um parceiro que tinha um portfólio complementar, fizemos uma fusão. A empresa na época tinha uns 6 milhões de faturamento, a gente tinha uns 14, então a fusão dava 20. Legal. Rompia um patamar assim, que naquela época 20 milhões já era um patamar interessante, né? E aí seguimos, né, com 2 sócios a mais e seguimos. E aí depois de 2 anos já, olha, a brincadeira ela pode ser melhor ainda, né? Até porque quando tem muitos sócios, um quer começar a desacelerar e um quer acelerar, né? Sabe muito bem, né? Então assim, então vamos arranjar uma solução para isso, né? Porque pelo menos eu ainda queria fazer o negócio duplicar, né? E aí tinha uns que, não, Rodrigo, mas espera aí, não é bem assim. E aí, para acomodar isso, a gente pensou, então vamos trazer um sócio estratégico, maior ainda,
para poder comprar a participação de quem talvez não está querendo seguir adiante numa estratégia muito mais arrojada. E assim foi feito. Então, ali por 2017, a gente saiu à venda do controle. Né? E aí aconteceu a venda do controle 1 ano e meio depois. Então é o segundo M&A ali. Terceiro, porque antes da venda do controle, a gente cresceu assim para 20 e poucos milhões com essa fusão, e aí a gente comprou a carteira de clientes da Quicksoft. Ah, sim, sim. Que era um outro player na época que fazia também uma parte do que eles faziam, era um pouco do que a gente fazia. E aí o Enio, um baita empresário, que agora já criou outros negócios muito aí de sucesso, né? Eu acho que até um cara que não sei se você já falou aqui, mas é bom falar. Não, mas eu vou trazer, bem lembrado. O Enio tem uma história muito legal. E a gente comprou uma parte de clientes dele que era o que a gente fazia também, que ele não queria mais atuar nesse mercado. A gente fez essa compra e logo depois a gente fez a venda para esse estratégico, né? Uma empresa que hoje fatura um pouco mais de meio bi. Na época eu faturava 300 e poucos milhões. E naquela época a gente estava perto de 30 milhões, naquela época. Então, quando o controlador veio e comprou, a gente estava com 5 sócios na época, né? 3 que fundaram a Teico, 2 da OpenUX, e aí a gente ficou 5. Naquele momento até virou Indixa o nome. Né? Lembro disso. Isso, Indixa o nome, né? E um outro ponto, né, em relação à sociedade. Só virou Indixa por questões de ego. Ah, o teu é mais bonito, o meu é mais bonito, o que agora? Ah, vamos fazer um novo. Né? Enfim, Okay. Não precisava, né? Mas enfim, né? Foi aquele nome novo ali. E aí a Indixa foi, então, comprou a carteira da Quicksoft e daí se vendeu para a MV Sistemas. Talvez uma empresa que não é muito conhecida na área hospitalar, mas é muito conhecida ali de São Paulo para cima, é muito conhecida. Né? Eu acho que tem um dos maiores shares, ou ela ou a Philips, aí os maiores shares em relação ao sistema hospitalar no Brasil. Né? Então a Philips, inclusive, fez 3 ou 4 compras de empresas esse ano, está crescendo. E aí a MV comprou. Nesse momento, a MV, 6 meses depois, comprou mais 2 empresas do mesmo segmento em São Paulo. E eu estava junto nesse processo para fazer o famoso pós-merge, né? Ou seja, ele compra a empresa, a gente vai botar ela para dentro do guarda-chuva. Então foram mais 2 M&As ali que aconteceram logo na sequência. Né? E aí a gente acabou crescendo dentro da MV, somente com os 2 sócios que fundaram a Teico lá atrás, praticamente. Né? Porque foram 3 fundadores da Teico, mas esse aqui saiu junto com os 2 da OpenUX na vinda da MV Sistemas, que comprou o controle da Indixa. Né? Aí a Indixa mudou de nome de novo, que a MV quis, então virou Float agora. Então quem for lá pesquisar é a Float. Né? E aí eu e o Paulo, o Paulo Shore, também bem conhecido aqui na região, ficamos como executivos. Então, de 2018 até 22, né? O Paulo está lá ainda numa posição de conselho. E de 2022 foi onde eu encerrei minha vida executiva na MV. Entendi. Nesse momento, né? Aí eu vendi o resto das ações. Nesse momento a empresa estava faturando mais ou menos 46 milhões, 46, 47 milhões. Então, nota, né, vários movimentos de M&A ao longo do caminho, né, que apesar de ser estressante, na verdade, para mim foi assim, do tipo uma aula, né? Aprendizado. Nossa, não, uma aula. É estressante, mas quanto mais tu te quebra, mais o calo te faz melhor, né? Então, tu tem que te quebrar, né? Então, isso até para quem está nos ouvindo, assim, o caminho mais fácil, tu não aprende, né? O mais difícil, tu aprende muito mais. Então, fazer M&A, conflito societário, crescimento, é sempre a escolha do caminho mais difícil. Mar calmo não faz bom navegador. Nunca o caminho mais fácil, né? Então, esse processo teve muito aprendizado. E daí, nota, 2003 foi onde o CNPJ nasceu, por conta de virar PJ. E em 2022, eu vendi as ações desse menininho que nasceu lá em 2023. Né? Então foram 18, 19 anos de jornada, né? 3, 4, 5 movimentos de M&A ao longo do caminho. E eu consegui, então, nesse trajeto, montar patrimônio, né? Fazer a minha capitalização. Então, essa foi a minha jornada. E hoje, né? Chegando no dia de hoje, na metade do ano passado, eu acabei saindo da vida executiva e entregando as ações. Então, eu fiquei 6 meses assim, sabe? E agora? Né? Qual é o novo projeto? Né? Precisa ter um novo projeto? Não precisa ter um novo projeto? Né? E aí a gente começa a buscar propósito, né? Faça o que te faz feliz. Né? Como tu fala muito de liderança, então assim, né? Tá, e aí, né? Eu vou buscar inspiração aonde para entender o novo projeto? Mas também não tinha pressa, né? Cara, eu vou passar por um sabático aí.
Aí vai pra academia, faz um monte de coisa, né? Mas depois de 3, 4 meses indo na academia, né? Já tá cansado de né? O cara treinar. assim, tipo, não, aí o cara à tarde assim, tipo, vou ler, vou tomar cafezinho, né? Chega uma hora que tá aí. E aí, né? Rodrigo, relaxa, deixa virar o ano. Tá bom, vamos relaxar. E aí um mentor meu falou o seguinte pra mim, né? Aí eu busquei alguns empresários, cara, tu trabalha com mentoria? Trabalho. Tá, me manda uma proposta ali e tal, eu confio em ti. E aí bati um papo de 3 horas com o cara, Anderson de Andrade, um outro cara para vir aqui também. Vendeu 2 empresas, então hoje trabalha muito com investimento em tecnologia, então é um cara muito bom para vir aqui também. Ele assim, Rodrigo, o que tu mais gostava de fazer? Cara, o que eu mais gostava de fazer, nos últimos 5 anos do negócio, eu comecei a assumir a ponta comercial da empresa. Né? E foi muito legal sair da operação, porque eu estava lá na gestão, números, operação, 200 pessoas, e aí começava a falar muito com o cliente, agora eu vou começar a vender também, né? Todo diretor, todo dono, independente da função, está vendendo. Né? Sempre, né? E vendas realmente é uma área assim, tipo, fantástica. Assim, apaixonante. Eu me descobri em vendas assim de um jeito incrível. Vender sonho, né? Só que como eu estava também no delivery, então, cara, é vender sonho e entregar sonho. Quando o cara fecha o ciclo, sabe? É muito bom. E aí eu, nos últimos 4, 5 anos, fiquei muito à frente da empresa em termos de vendas, né? Para poder adquirir mais mercado e ser relevante ali. E o meu mentor falou assim, Rodrigo, o que tu gosta de fazer? Eu assim, tá, vou pensar. Não vai ser um trabalho. Tá bom. Cara, eu me sinto mais realizado, feliz, sabe? Aquele que chega em casa satisfeito. Nossa, felizaço. Quando eu tô na frente de um cara relevante, um C-level, um diretor, um empresário, e a gente fala sobre negócio, sobre o futuro. Porque minha vida inteira eu falei de problemas, né? A sustentação da empresa de serviço, imagina, a gente trabalhava com um hospital, 24 horas por dia, né? Então, montar o War Room para uma parada no Beneficência Portuguesa de São Paulo, né? Parou no dia 23 de dezembro, cara, esquece o que está falando com a família e vai montar o War Room para poder proteger o paciente na ponta, porque o sistema parou, né? E se algum enfermeiro na madrugada errar uma glicose no paciente, morre o paciente. Então, a gente sabia que a gente mexia com vidas, né? Então, era sempre problema durante 14, 15 anos. Foi bom, o cara vai ficando resiliente, né? Mas é fantástico falar de solução. Por isso que vendas é muito bom, né? Falar de solução, falar de projetos e tal, e de negócios, né? Então, durante toda a jornada como empresário, até hoje eu estudo, né? Eu acabei de fazer um mestrado no ano passado e já estou pensando no próximo. Então, assim, a minha vida acadêmica, assim, ela é bem recheada e vai continuar sendo. Então, falar de gestão, né? Falar de vendas, falar de negócios, era apaixonante. Aí eu falei para ele, falar de negócio é apaixonante. Daí ele assim, tá bom. E aí eu falei, olha, no M&A é de negócios, né? Porra, nos vender para quem comprou, comprar outra empresa, fazer fusão, falar de negócio, plano. Isso era muito legal. Ele assim, tá, tu já pensou em trabalhar com a M&A? Eu, não pensei. Aí, passou um mês, quem me ligou? O sócio da Graphene Partners, que me assessorou para vender a Indixa para o Grupo MV. Rodrigo, eu tô pensando em a gente abrir sociedade aqui para uma pessoa do mercado de tecnologia, porque ele e o sócio dele, que é o Leandro, vendem tecnologia, mas também vendem muito economia real, né? E todo mercado de tecnologia, podemos testar, né? Fui, né? E aí o meu job hoje na Graphene como sócio é o quê? Falar com empresários sobre negócio. Maravilha, né? Aquilo que você queria. Aquilo que eu queria. E assim, aí eu vou para São Paulo para falar com quem pode comprar empresas, e aqui na região muito com empresários, tipo, hoje eu tenho até um almoço em Timbó, amanhã outro, né? Em Timbó tem várias coisas legais ali, falando com empresários, né? E aí, só que como a Graphene é economia real, muitos projetos, e eu vim da tecnologia, eu falo com os dois perfis, né? O que é muito legal. Perfil de tecnologia, um cara de entre 30 e 45 anos, um cara jovem, já pensa em vender um negócio, muito conectado, e um cara de economia real, se for a segunda geração, já é o filho que não fundou, que estava lá com o pai, que pode ter 40 anos, mas já pensa até em vender um negócio, porque talvez não gostava muito, né, do que o pai deixou para ele, né? E se for falar com o pai, que é o fundador, já é um cara de 60, 70 anos, é um cara mais, né, um pouco mais fechado e tal. Então é ótimo ter esses perfis para conversar. E eu me achei nesse mercado. Legal. Me achei. Então hoje eu estou vendendo, como eu te falei, 8 empresas. Eu comecei em janeiro, né? Antes de janeiro eu só fiz isso com a minha.
algumas vezes, né? Mas 8 empresas, assim, esse ano tem indústria, tu vê, né? E aí eu percebi que olhar uma empresa de tecnologia, uma SaaS, de serviço, indústria, tem um barramento aqui que é todo igual. É tudo igual, né? É DRE, balanço, canal de aquisição, cliente, né? Custo, venda, receita, margem, é tudo igual. Projeção, plano. O que muda é a forma de vender e a forma de operar. Mas a forma de gerir é muito parecida, né? Deu para ver muito bem isso atuando nesses dois mercados. Então, achei fantástico, inclusive, conhecer uma coisa que eu não conhecia, que é a indústria. Sim. Vou botar EPI lá no chão de fábrica, ver o processo, um dono me explicando, olha, minhas máquinas, não sei o que, isso aqui, porque o cara quer vender a empresa, então tá me apresentando, né? Meu, é uma aula quando o dono, que fundou aquela empresa que fatura 100 milhões, me mostra a planta, os selos, né, eu exporto para X países. Nossa, é um aprendizado. Eu era do mundo de tecnologia, então tudo que é indústria é fantástico, né? E aí eu estou vendendo agora também indústria. Então, assim, falar com quem compra indústria, que é um outro papo, é um CFO do outro lado, né, olhando muito a questão da economia real, né, dos ativos, da planta fabril, e eu discutindo planta fabril com quem compra. Então, assim, sabe? Mas eu vim do mercado de tecnologia. Isso não me desabilita, né, para vender indústria, né? Até muito pelo contrário. Por quê? Porque o mercado de tecnologia fala muito de inovação, né, de plano, tem um arrojo em relação ao EBITDA, né, são bem maiores. E quando a gente tem esse olhar para a indústria, a gente provoca muita coisa. Então, a gente tira o cara que montou aquela indústria um pouco daquele status quo, né? Sim. Cara, o que é isso aqui, né? Tem gente que faz diferente. Como? O cara faturou 100 milhões, mas ainda comete alguns erros, né? Sim, sim. Ainda mais em vendas. Que hoje na parte digital dá para agregar. Eu tenho uma empresa lá em que eu estou vendendo, 60% do que eles vendem é no digital. Padrão. O cara lá no Google é pescado, landing page, trilha, inbound, tudo, né? E é indústria, entendeu? Só fatura 50 milhões, ali de Araquari, só que tem 25 pessoas para fazer toda a trilha de marketing e vendas, né? Quando eu falo isso para um outro cara de indústria que fatura 80, quanto tu vende? Representante, grandes varejistas, né? Tá, e tu vende quanto no digital? 0, nosso negócio nos vende no digital. Deixa eu te dar um case aqui. O paradigma tá mudando. Quando ele olha assim, ele... Cara, eu nunca pensei nisso. Pois é, se tu faturou 80, 100 milhões desse jeito, adicione esse canal de aquisição aqui, entendeu? Então essa brincadeira, ela começa a ficar... Essa conexão entre o digital e o real também é uma outra área de oportunidade gigantesca que tem, né? Mas enfim, aí agora eu estou no dia a dia falando do quê? Com empresários da economia real ou da economia digital, que beiram entre os 35 aos 70 anos de idade. Então tu tem que ser bom em comunicação, bom em perfil, né? E aí eu acabei fazendo uma formação de conselheiro, né? Porque isso ajuda que na formação de conselheiro ele fala muito sobre governança, né? Sim. E a gente tem o cacoete de empresário, quando tu me mostra a tua empresa, eu já quero fazer uma solução para um problema, né? O conselheiro não, né? O conselheiro fala assim, já pensou nisso? Né? E se reserva. Então o conselheiro é mais reservado. Sim. Né? Ele não influencia, ele faz pergunta. Então ser conselheiro te dá uma certa calma e resiliência no bate-papo para tu não querer ser muito acelerado para resolver coisas lá numa reunião. Quando tu fala com um cara de 70 anos, tu não pode ser assim. Principalmente. Principalmente. Então a formação de conselheiro, ela ajuda a refletir, cara, olha, o conselheiro tem que ser confiável, tem que ser fiel. E pessoas do perfil de 50, 60, 70 anos de indústria querem isso para depositar a vida dele, que é a empresa, na mão de quem vai vender. Então, ser conselheiro e participar de alguns conselhos é muito interessante. Para pegar essa capacidade de comunicação e rapport de conexão com o empresário que está aqui depositando a vida dele nas tuas mãos. A história dele. A história dele para fazer... É muita confiança envolvida para obter o melhor resultado possível para ambas as partes também, porque você está conectando, né? Sim. Quem quer comprar com quem quer vender. E uma coisa muito interessante em que eu estou nesse mercado de M&A, estou jovem nesse mercado, muita gente que fala de M&A, né? Olha, vem o cara de M&A, né? O advisor. Cabelo branco, né? Tem um pouco mais... Sim. Aquele estereótipo um pouco mais... Não, é um cara mais sênior. Eu estou entrando novo nesse mercado agora, né? Mas o que eu tenho visto, uma coisa muito bacana é o seguinte, porque como eu já vendi o meu negócio, eu não tenho uma pressa mais, né? Porque eu já tenho um patrimônio. Então, assim, eu não estou apressado em vender nada. E isso é bom na reunião. Sem dúvida. Tu não leva essa pressa, sabe? Parece que tu está querendo vender alguma coisa, né? E aí, o que tá dando muito certo é o quê? Quando eu vou vender a tua empresa, Roberto, eu falo assim, o primeiro almoço, né?
Você quer falar da empresa, né? Não, pera um pouquinho. Eu quero saber sobre você. Entendeu? Fazendo uma abordagem totalmente diferente. Não, eu quero saber sobre por que a tua motivação para vender. Por que tu quer vender? Entendeu? E aí se abre uma caixa de Pandora para tu poder falar sobre todos os componentes e motivações do porquê quer vender, né? Quero vender porque o meu filho não quer ficar com a empresa. Sucessão. Quero vender porque eu quero diluir o risco, né? Quero vender porque está indo ruim. Cara, pior momento de venda. Ninguém quer comprar algo que está indo pro buraco. Quero vender, ou não quero vender. Não sei o que fazer no dia seguinte. Poucos revelam isso assim numa mesa. Tu tem que capturar isso. Cara, mas por que não quer vender? Tu não tem filhos, está com 70 anos, trabalha das 8 às 20, de segunda a sexta, não vai para casa, né? Entendeu? Tu não tem casa na praia, tu não viaja, pô, vai curtir a vida. E o cara não fala por que não quer vender. Só que quando tu consegue ter um rapport, ele assim, Rodrigo, no fim do dia, eu não sei o que eu faço no dia seguinte. Sim. Daí eu assim, claro, e tu tá coberto de razão. Porque a vida toda do cara foi aquilo, né, Rodrigo? Entendeu? O cara não sabe o que fazer no dia seguinte, né? E aí, ou seja, aí o papo não é mais sobre vender a empresa, ou sobre a empresa, ativo, EBITDA, nada. É sobre assim, cara, vamos conversar sobre isso então. Né? E aí isso ajuda ele a tomar uma decisão sobre a empresa. E lá na quarta reunião, vamos falar agora sobre a empresa. Aí nas duas primeiras, talvez a gente tentar entender, cara, o que tu faria no dia seguinte? Deixa eu te conectar com empresários que venderam. Deixa eu te conectar com empresários que diversificam o investimento. Tu pode pegar esse dinheiro e investir nisso. Entendeu? Então esse é um trabalho também com outro perfil, que é esse perfil de 60, 70 anos, que não sabe o que fazer no dia seguinte e se prende no negócio. O negócio tem uma tendência de ruir. Por quê? Não tem sucessão. Se o cara fica doente passa um mês no hospital por algum tipo de problema, a empresa já não tem mais aquela performance e aí os problemas acontecem. Né? Mas enfim, esse é o meu cenário hoje, que é... Se deixar falando, eu vou muito tempo aqui. O que você está falando também é que tua métrica de sucesso não é só o fechamento do negócio, mas também entender e atender essas demandas e necessidades pessoais das partes envolvidas. Né? Exato. Então a métrica de sucesso não é quanto vale o teu negócio para vender. É assim, te ajudei a realizar um sonho, assim como eu realizei o meu na minha empresa. Rodrigo, tu me ajudou. Cara, essa métrica, tudo bem que deu 1 milhão de comissão, legal. Mas essa métrica para mim é a métrica, porque aquele 1 milhão é só empilha, né? Não muda mais, talvez, o ponteiro. Então assim, deu 2 milhões, ok. Né? Só que, poxa, eu tenho uma história para contar, né? Eu vendi a empresa do DJ, foi assim. Isso é muito mais recheado do que o dinheiro que está lá na conta, entendeu? E nesse processo que vocês fazem, tem porque é fato que é um processo lento, né? Leva tempo para ter esse amadurecimento da venda, esse encontro do quem quer comprar, o que você tem para vender ali. Vocês dão um suporte para preparar a empresa para isso? Ou vocês fala um pouco mais sobre esse processo. Sendo bem breve, as boutiques de Mineiro, em geral, elas fazem a venda as is. Vou vender com o que está pronto, né? Então, o nosso trabalho demora 1 ano e meio, mais ou menos. Tá? Então, assim, até começar, a minha empresa demorou 18 meses, até começar, até terminar, né? Quando você foi vender. Isso. Em média, 1 ano e meio. Tá? Pode levar 2? Pode levar 1? Pode, mas vai pegar na média de lá de 1 ano e meio. Então assim, eu vou vender isso aqui, né? Então nos 3 primeiros meses eu tenho que descrever isso aqui. Certo. Então isso aqui é descrito através de EBITDA, projeção, financeiro, mercado, vira um PowerPoint de 50 slides. Demora 3 meses para fazer, tá? Porque eu peço muito dado, vou atualizando. Sim. Ali já tem uma pequena diligência. Cara, por que tu faz esse EBITDA desse jeito? Vamos ter que ajustar. Tu tem 4 PJ, isso aqui vai ter que ser compensado aqui, né? O teu custo de produção é aqui, mas tu não lança na contabilidade. Aí tu começa um monte de coisa e ajusta. Isso os analistas fazem. Né? A gente tem hoje na Grafin 10 analistas bem experientes para fazer toda essa modelagem. E aí, mercado, tendência, né? Os compradores que compraram esse tipo de empresa, quanto eles pagaram nos últimos 3 anos. Então tu vai valer... Fazer por um histórico. Né? Então tu vai valer uma média de múltiplo de transações precedentes, né? Tu pode pedir mais, mas o mercado está pagando isso aqui, então é bom tu saber, tá? E aí dá 3 meses. Dá 3 meses, eu te mostro, tu valida, vamos ao mercado. E o que é mercado? É pegar este PPT de 50 slides, claro, aí existe um teaser, né? Que eu pego esses 50, faço um de 5 slides, dizendo projeto Hunter, nem falo que empresa que é, e disparamos no mercado, né?
para Medir a febre. para compradores estratégicos, né, nacionais Sim, e sim. internacionais. E aí vai. E aí isso demora o quê? Nesse quarto mês foi, né? E aí o pessoal começa a responder. E aí a gente pede para assinar NDA, para poder ver o deck maior, né, esse slide de 50 páginas. E aí a gente faz a reunião, o cara se interessa, aí o cara quer avançar. Então nesse vai e vem, isso dá mais ou menos uns 4 meses para, olha, tem 2 que querem comprar. Então lá no 3 mais 4 dá 9, então lá no 10º mês a gente começa a negociar, né? E aí 1 mês para negociar, negociou. 2 meses para o cara que for comprar, fazer agora a diligência. Sim. De fato. Daí isso dá uns 2 meses a 3 meses, né? Então isso já está lá no 13º, 14º mês, né? Fez a diligência, negociações finais, contrato de compra e venda, e discutir um pouquinho sobre o dia seguinte, né? Depois que eu te comprar, como é que vai trabalhar, etc e tal. Continuando a operação. Transição. Então isso dá 1 mês, tá? Faz o Pix e ok. Então você está lá no 15º, 16º, então qualquer coisa que acontece de atraso, 17º, 18º, né? Então, e a cada 10 empresas que entram, 2 são vendidas. Então 8 acabam não sendo. Ou porque o ativo não é bom, ou porque o cara desistiu de vender, ou porque ficou lá 2 anos, 2 anos e meio, o cara, cara, não é agora, né? O mercado todo me viu não me quis. Então a taxa de mortalidade dos projetos ela é alta. Sim. Tá? A cada 10 que entra, 2 saem. Entendeu? Dentro desse patamar de 1 ano e meio. Então é assim que funciona todo o processo. Então a gente não ajuda o cara a ficar mais bonito, tá? Mas tem algumas boutiques, e a gente tá pensando nisso, em fazer um trabalho pré-venda. Tá? Ou seja, cara, vamos ficar aqui 1 ano para agregar valor, ajustar, o que eu acho muito relevante. Como se fosse uma consultoria para Exato. transformar o cara vamos dizer assim, fazer o cara se ajustar Sim. ao que vai ser mais valorizado pelo mercado. Fica mais Perfeito. desejável. Porque na realidade Perfeito. não é maquiar nenhuma informação, não é maquiar nenhum dado, mas é simplesmente dizer para ele, olha, se a gente enxugar isso, se a gente enxugar aquilo, é muito bem percebido pelo mercado. Se você trabalhar a sua marca com um pouco mais de afinco neste momento, vai ser melhor percebido pelo mercado. Aquelas coisas todas que a E gente... tem itens de portfólio, tá? Sim. Eu tenho uma empresa de plástico lá que faz duto tipo Tigre, né? Tubos e conexões. Só que o mesmo duto, ele fica mais fino, faz ele corrigado e é duto para a parte elétrica. Então o cara tem metade do mercado dele hidráulico, metade do mercado dele elétrico. Quando eu vou ao mercado, eu não encontro ninguém que tem os dois. Então quem vai comprar essa empresa? Se for o hidráulico, ele quer só a parte hidráulica. Sim, se for o elétrico, é só a parte elétrica. E aí, assim, cara, Não, Rodrigo, mas o meu share é 50% de cada faturamento aqui. Eu, pois é, mas é difícil de vender, porque no ângulo ninguém te quer, entendeu? Mas se tu fizer uma divisão aqui, né, cria um grupo, uma holding em cima, com 2 marcas embaixo, eu vendo uma marca e vendo outra. Sim, tu fazer 2 vendas. Tu ganha mais valor, Exato. entendeu? Tu ganha mais valor, o teu múltiplo aumenta, né? E aí assim, pois é, eu nunca pensei sobre isso. Claro, aos olhos do M&A, é difícil o empresário ter os olhos que o M&A tem, tá? Porque os olhos que o M&A tem é os olhos de mercado, transações precedentes, que tipo de estratégia os compradores estão vendo. Então essa preparação aqui é para entregar esse ângulo, né? Falar, cara, se tu fizer isso, aqui na frente tu vai capturar mais valor, entendeu? Então, aí a gente está desenvolvendo aqui agora um produto para isso aqui. Então aqui tem muito mercado. Aos olhos do M&A, como é que o cara consegue melhorar a posição dele? Por isso que eu falo que qualquer bate-papo com o empresário hoje em dia, dá para falar de M&A. Por quê? Esquece que tu quer vender coisa. Se eu sou de M&A e vou falar contigo, né, não é para tu decidir vender, tá? Sim. É para eu te falar o quanto esse olhar é para te poder ajudar na tua estratégia e no teu planejamento. Então tu pode pagar e tu pode fazer isso até na forma de conselho. Sim, né? sim. Faz um conselheiro, monta um conselho e uma governança e uma cadeira de um conselho consultivo. Só que este cara é um conselho consultivo com um propósito definido, que é o quê? Ele tem um olhar de M&A do mercado para trazer estratégia para dentro da tua empresa para valorização da tua posição. Entendeu? E isso aqui é muito estratégico. Qualquer empresa em qualquer tamanho poderia fazer isso. Deveria fazer isso. Deveria ter isso sempre em mente. Exato. Eu acho bem legal, dentro da tua fala, Rodrigo, alguns pontos que você trouxe. Eu acho que um ponto crucial é justamente esse de, não é que não ter a necessidade de fechar o negócio no curto prazo, mas ter atingido um status profissional que você atingiu, que não te pressiona na posição que você está hoje para acelerar a decisão de quem está do outro lado no processo do M&A. Isso é fundamental, principalmente quando você fala de indústria. Eu tenho bastante conexão com indústria, né,
a minha história começou com indústria, e a gente sabe o quanto o industrial, né, que funda uma empresa, ele é receoso por este momento. Ele sabe que em algum momento isso vai ser necessário, é parecido com morte, né? Todo mundo sabe que vai acontecer em algum momento. Mas vender a empresa para o cara que botou o primeiro tijolo, e a gente tem esses casos, você deve estar se deparando com pessoas assim, com empresa, o cara com 70 anos de idade, 60 anos de idade, é você mexer em algo muito delicado, porque tem a ver com a emoção dele, com a história dele, é vender um filho. Então, essa tocada que você coloca no processo, que é uma mais gradativa, querendo entender seu ponto de vista, vamos dizer assim, humano do processo como um todo, quais são os teus motivadores, por que você não quer vender, ou por que você quer vender, se você tem sucessão, não tem sucessão, não seria mais viável. Isso é extremamente importante na construção do elo de confiança. E aquilo que você falou é fato, assim, você não vai conseguir, salvo exceções, eu montei um negócio já com a proposta de vendê-lo no curto prazo, já estamos montando o podcast Novo Hunter para vender, vamos se fosse tipo as startups. Exatamente. Então é diferente, né? Mas quando você fala de uma indústria ou de um negócio que eu imaginava passar para o meu filho, e depois eu descubro que ele não tem a menor intenção de trabalhar naquele negócio, aí tem frustração envolvida, né, do pai ou da mãe dizendo assim, pô, mas ele não quer. E aí tem rachamento familiar, né? Sim. A governança é complexa. É muito legal isso, cara, de poder entender essa jornada. E outra coisa que me chamou muita atenção, quando você fala de uma taxa de conversão de 20%, de cada 10 empresas, 2 eu vendo, 8 acaba não vendendo, sob o ponto de vista de negócio e comercial, eu não acho uma taxa de conversão ruim. Sério, estou falando que eu não acho uma taxa de conversão ruim, porque o grau de complexidade do M&A é muito grande. E você tem vários desdobramentos. E quando o cara, no meu entendimento, aí é o olhar do cara comercial, né? Que você também é assim, quando ele diz não vou querer, não vai pra frente, não quero hoje. Talvez daqui a um novo ciclo ele vem. Porque é ciclo, né, cara? Às vezes eu não tô preparado. Eu achava que eu queria vender porque o DJ vendeu a empresa dele. E aí eu me empolguei porque o DJ vendeu, ganhou uma boa grana e eu me empolgo. Aí quando o Rodrigo vem com todo o processo, eu sinto que, cara, eu não quero vender. Minha vida é isso, é aquilo que você falou, não sei o que eu vou fazer amanhã. Mas passa mais um tempo, eu fico doente, acontece alguma coisa, eu preciso de grana, o Rodrigo volta, é a hora. Então eu acho que esses 8 que não vai, a não ser que tenha um litígio, né? Tipo, a empresa tem alguns problemas que não podem ser sanados no curto prazo, né? Tem um passivo aí que não é interessante. Eu acho que é bacana. Mas eu achei extremamente fantástico o processo como um todo e essa possibilidade nesse sentido. Essa transição, você é um cara jovem, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você é um cara jovem, passa muita energia na tua conversa e até bem diferente da maioria das pessoas de tecnologia que a gente conhece, que são mais tranquilas. Então, você realmente é um cara de negócio. Como é que foi essa transição, né, de sair, de repente, de uma posição onde você tinha todo o controle, porque a empresa era tua, você era sócio, para fazer um negócio não que você não tenha controle, mas hoje você é entre aspas, né, um prestador de serviço. Né? Você está fazendo um trabalho de venda de serviço, né? Tá certo que você sempre vendeu serviço, mas, porra, bem diferente, né? Agora você tem que ter essa habilidade, esse jogo de cintura. Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi isso? Bom, não, baita pergunta. Porque isso vai muito sobre alguns princípios, né? E tem um princípio em que eu acredito muito e persigo ele. Porque assim, eu não sou um cara de vícios, né? Então assim, vício com Netflix, vício com cigarro, vício com comida, vício com bebida, com... sei lá, né? Então, eu não sou um cara de vício. Só que ao pensar sobre isso e pesquisar sobre ele, né, vício e tal, um grande amigo meu falou assim, Rodrigo, o pior vício é o conforto. Né? Ele mata qualquer um, o conforto. Mata a motivação, deixa o cara estagnado, é mais do mesmo, deixa o cara acomodado, deixa o cara que não estuda, o conforto, né? E também ele é um anti-empreendedorismo, né? Eu ganho 10 mil reais como funcionário, mas se eu abrir uma startup eu vou ter que ganhar 3. E o conforto, né? Poxa, mas a minha vida já está desse jeito, então eu não arrisco. Então o conforto mata um futuro empresário. Sim, né? Perfeito. Os empresários eles vão para o desconforto. Eles abrem mão de muita coisa. Então assim, estudar. Pô, fiz um mestrado. A minha esposa teve que ficar 3 anos comigo em alguns fins de semana, pelo menos 2 a cada 4 lá do mês, 2, era sábado e domingo eu estudando. Porra, por que né, por cargas d'água um empresário que vendeu um negócio vai investir metade dos fins de semana do ano estudando no mestrado
né, de Data Science. Por quê? Eu queria aprender esse negócio e vou lá. Né? Agora eu já estou pensando em em administração. Aí minha esposa, espera um pouquinho. Pensa em ano que vem, ok, mas já estou assim agoniado. Né? E é desconfortável o cara acordar no sábado de manhã. Perfeito. Né? Netflix, pô, tem muita série legal. É legal e tu lá vê uma ou duas legal. Agora, assim, maratonar e ficar muito tempo nisso, eu não estou dizendo que é um problema. Só que isso gera um comportamento de tu investir o tempo no lugar errado, muitas vezes. Né? Tu perde esse controle, porque é muito confortável. Então, se tu for ver em várias questões de decisão da tua vida, o conforto é ruim. Né? E a gente faz tudo para ficar cada vez mais confortável. Essa que é uma merda. Né? Então, assim, a própria tecnologia deixa a gente muito confortável. É isso aí. Então, assim, respondendo a tua pergunta agora, a discussão sobre crescimento, né, era uma discussão que na mesa era natural as decisões serem as mais confortáveis. Certo. Vamos crescer 20%? A inflação está 10%, vamos crescer só 20% e tal. Não, mas aí tu olha, não, mas dá para crescer 30%, mas tem que fazer isso. Ah, Rodrigo, mas isso é foda. Vai ter que só sangue. Mas dá, né? Então assim, mas vai ser desconfortável, entendeu? Se tu falar uma ideia e eu usar um contraponto, te questionar é desconfortável? Tu vai ficar desconfortável, né? Se tu não Mas faz parte do processo de desenvolvimento de ideias. Se tu não gostar desse desconforto, tu vai para outro lugar. Sim. Tu fica bravo comigo, a gente briga e tal. Então toda hora que tu gera um desconforto é positivo, na minha visão. Certo. Né? E eu só tenho que aprender a forma. Porque eu já errei muito na forma de gerar desconforto. Mas eu não abro mão de gerar esse desconforto. Então eu fui me desconfortando nos últimos 18 anos. Né? Então assim, e esse desconforto te cria muitas habilidades. Quando tu percebe, tem maturidade para entender que o desconforto vai te levar num lugar melhor se tu enfrentá-lo. Certo. Então, sair da área técnica para ir para cliente, a minha primeira reunião com o cliente é assim, cara, eu preciso falar com o cliente. Porque em vendas, quem é bom de vendas, cara, faz muita coisa quem é bom de vendas, entendeu? Cada vez mais, os maiores salários, os maiores bônus, é tudo da galera ali nesse mundo inteiro que vende. Um bom CEO de startup tem que ser um puta vendedor, né? Para vender o sonho, enfim. Então, quando eu fui fazer uma reunião eu decidi, eu tenho que ir mais com um cliente. Quem é o cliente? Cara, é um coordenador. Não. É um gerente. Ok, até aceito, mas se fosse o C-Level... Aí eu marco um almoço com o C-Level. Eu não sabia o que falar muito. Por quê? Porque o meu sócio, que ele é super habilidoso em vendas, ele fala como é que tá os filhos, como é que tá não sei o quê. E eu, na época, quando eu comecei a ir para vendas, olha só, essa solução aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara é técnico, né? Sim. E aí eu via que o cara, sabe, pra mim assim, rapport, zero. Eu, putz, cara, não foi bom esse, mas tudo bem, né? No próximo vai dar certo. Eu não gosto. Só que assim, eu já tremia às vezes, né? Eu assim, poxa, será que eu recebo ele assim, no almoço, no escritório? Por quê? Nervoso, suava Pode frio. comer, não pode comer, né? Pois é, né? E aí até aprender a se relacionar, a saber conversar, a saber quebrar gelo. Já foi 1 ano, 2 anos, né? Só que eu podia ter fugido disso, né? Eu era empresário, estava na área de operação, lidando com gente. Ok, não precisava ir lá na ponta, né? E tu via gente que fugia lá da ponta, né? Sim. Eu não, cara, lá tá super desconfortável, então eu vou para lá. Então, nesse ponto, foi muito bom nessa minha história ir atrás do desconforto. Eu percebi que lá é onde eu tenho mais resultado, né? Então foi muito bom esse processo de sair de uma área mais técnica, né, e ir para uma área até mais comercial, mais negócio, estudar bastante, para poder ter digamos assim, ter na minha caixa de ferramentas bastante, né, elementos para poder fazer hoje, né, nesse novo propósito, em que tudo que eu aprendi lá atrás, com esses desconfortos todos, hoje eu uso, né? Sim. Pra falar de negócio, de futuro, de projeção, de finanças, de pessoas, de dores, de motivação, então, de relacionamento, né? Saber quebrar gelo, saber conversar, tudo isso é fruto daquele passado desconfortável que eu gerei. Rodrigo, e nesse cenário aí tão complexo e, né, de mudanças, crises, etc., o que você está vendo que o mercado está demandando? O que o mercado espera dessas empresas que estão aí à disposição para serem adquiridas? Legal. Tem uma coisa em que tem empresa que faz isso muito bem, ela vira um ativo melhor, que é a base para vendas. Porque quando a gente fala para vendas, a gente fala vendas mesmo, mas tem uma base aqui, né? Que é posicionamento. Uhum. E saber se posicionar, tem pouca gente que sabe o que é posicionamento, né? Posicionar é abrir mão. Né? Essa é a chave de posicionamento, é abrir Saber mão. o que é e o que não é. Saber, é abrir mão. Eu tenho 5 serviços, né?
Tá, mas se fosse para te vender no mercado, tu é a melhor empresa do sul do Brasil que faz cadeira? Não, eu tenho móveis aqui. Tu é a melhor do Brasil? Não, depende, né? Porque minha cadeira é boa, mas a minha mesa nem tanto. Cara, tu não tá posicionado. Não, mas eu sou posicionamento, eu faço móveis. Tá, mas tu é bom em móveis? Não, é o melhor do Brasil? Cara, tu não tá posicionado. Entendeu? Então, quando o cara escolhe um posicionamento, né, e aceita ele, e vive ele tem uma valorização bem melhor. Tá? A melhor empresa de cadeira do sul do Brasil. Eu consigo falar disso dele. Né? Não é de móveis genérico. Né? E aí, quando tu se posiciona, tu consegue saber se tu pode ser melhor naquilo. E aí, seja melhor naquilo. Essa empresa é a empresa que mais vai capturar valor. Fora isso, o posicionamento, eu tenho que, obviamente, crescer a taxas superiores de mercado e ter um EBITDA aceitável. Né? Então, no segmento de tecnologia, um EBITDA que permeia entre 25% a 30% vai ser um bom EBITDA. Indústria, uns 16, 17, 18, por aí, vai ser um bom EBITDA também. Né? E ter um crescimento acima das taxas médias de mercado. Então, esses 3 elementos, bem posicionado, porque daí tu vai ser visto por alguém que te quer comprar, né? Crescendo bem, sem dívida, com bom EBITDA, é quase líquido e certo que tem venda. Tá? Mas dessas 10, essas 2 que saem, tem essas características. Perfeito. Tá? Quando o cara não é bem posicionado, mas indústria de imóveis, comum, até cresce bem, só que né, o cara busca faturamento, né? É a pior merda de quem não sabe se posicionar. Cara, eu vou fazer agora parafuso, né? Mas por quê? Porque o cliente me pediu e dá dinheiro, mais um item no portfólio, entendeu? Então são oportunidades que não estão alinhadas, né? Exato, tá? Então quem busca faturamento não é posicionado, né? Agora quem busca crescimento de faturamento dentro da sua posição, aí tá ótimo. Então esses são, acho que, os elementos ali que vão valorizar muito os negócios. Sim, tá? Porque aí senão depende de mais fatores como sorte ou algum... Aí fica uma venda muito específica, né? Sim, do que uma empresa desejável. Em relação ao ângulo, né? A melhor empresa de cadeira do sul do Brasil, usando esse exemplo, Tem né? valor. Tem valor. Né? E aí quem são os compradores prováveis? Toda essa galera aqui. Ela faz cadeira e faz mesa. Metade disso aqui já foi embora. Sim. Entendeu? Então, mas aí abriu as mesas. Mas as mesas não quer dizer que o cara vai comprar cadeira junto. Então o ângulo para te vender começa a ficar delicado, eu vou ter que achar bem específico. Agora não, eu só faço cadeira, cara, tem uma galera aqui que pode comprar, entendeu? Legal. Fala pra gente, a gente tá chegando no final do nosso processo, mas antes disso eu queria que você falasse um pouco da tua chegada no SC Angels. Legal. Você já atuava com esse projeto de investidor anjo, já fazia parte, você já era do SC Angels, porque você hoje está na condição de CEO, né? Ou foi algo novo nesse momento que você vendeu a tua empresa e você pensou, porra, vou investir? Sim, não, legal. Boa pergunta, né? Que esse é meu outro cartão de visita hoje, né? A SC Angels é uma associação, então, né, tá dentro desse conceito do associativismo, né, ecossistema. Então, ali é um trabalho realmente pro bono, né? A pessoa até brinca, ô presidente, sim, presidente de associação, né, gente? E assim, e agradeço muito o Cássio Parker, né, que Cássio esteve aqui com a gente, inclusive. Legal, né? E ele me fez o convite em março desse ano, porque ele assim, Rodrigo, como é que tá a tua disponibilidade? Eu assim, cara, agora eu tô até um pouco mais tranquilo, né? Tô aqui vendendo empresas, mas né, vender empresa não é uma corrida de 100 metros rasos, né? É uma maratona, né? Então calmo, tranquilo, tá? Para achar o ângulo ali para os empresários. Então aceito o desafio, né? E eu investi em startup já antes. Legal. Então eu já tinha 2 ou 3 investidas antes, né? Só que de uma maneira muito assim do tipo mais pragmática do que científica para investir, né, em algumas startups. Então eu já investia, e eu era da SC Angels, mas eu estava assim, eu era um associado low profile. Estava no grupo aqui, tal, e só vendo as coisas, participava pouco. Como eu tenho essa disponibilidade e eu entrei na Grafin, quando veio a SC Angels, assim, claro, cara, né, eu tô me botando aí em várias coisas para poder tá transitando no mercado. E foi fantástico. Legal. Por quê? E daí quando eu entrei como presidente, né, obviamente eu gerei desconforto. Né? Até o pessoal que está comigo ali na diretoria, né, percebe bem que assim, não, cara, isso aqui é uma empresa. Não, Rodrigo, é uma associação. Não, isso aqui é uma empresa. Vamos tratar como empresa. Qual é a métrica de sucesso? Como assim? Pois é, entendeu? E aí tem que gerar financiamento, tem que gerar associado, tem que fazer startups chegarem até a gente para poder o fundo que a gente tem investir. E aí começa a tentar botar meta em algumas coisas. Só que a associação é tudo pro bono, né?
Então, tu teve uma meta, beleza? Beleza, mas esquece, né, cobrar dele. Não dá para cobrar dele a meta, né? Então, eu vou entendendo e adaptando isso, né, para poder fazer a gestão da SC Angels da melhor forma que eu posso. Então, assim, eu chego a investir umas 5 ou 6 horas por semana na SC Angels. Legal. Né? E isso porque, eu gosto, né, adoro o ecossistema, né? E no cacuete de empresário lá atrás, é assim, cara, se eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Entendeu? Então eu nunca voltei atrás em nada na minha vida. Então assim, eu vou deixar a associação com caixa desse tamanho. E vou deixar, né? Então, eu acho que tinha 130 associados na época em que eu assumi ali em abril. Já estamos perto dos 180 agora. Tudo expressivo. Então assim, projeção do fluxo de caixa até junho do ano que vem com todas as contas pagas. Né? Então assim, fizemos vários eventos, estamos continuando. O pessoal da SC e da diretoria, né, tá junto, estão fazendo muitos eventos aqui na cidade e no estado. No estado. Então a gente tá a sede sempre foi muito querida. Então a minha responsabilidade é fazer com que o estado inteiro e fora dele tenha essa visibilidade e continuar o trabalho que o Cássio e o Rafael Silva conduziram nos primeiros 2 anos. Então está sendo legal porque quanto mais a gente trabalha lá na SC, tem o give back, né? Por quê? Porque tu fica sendo conhecido, né? Tu conhece muita gente, conhece muita startup do Brasil inteiro, conhece os fundos né? E eu, como estou em M&A, sim. É muito bom conhecer, né, fundos, conhecer startups e tal. Então, assim, para mim está fantástico e eu faço questão de me dedicar muito para a associação para poder trazer relevância e trazer retorno para o associado, né? O DJ é associado e a gente conversou faz 3 ou 4 semanas atrás. E tudo que eu puder fazer para dar retorno para o associado, me liga, né? Tem gente que às vezes me pede coisa direto aqui e eu costumo atender, fazer eventos, almoços específicos, temáticos e tal. Então a associação foi assim, foi uma grata surpresa o que todo o ecossistema tá me devolvendo aqui, e aí eu faço questão de também devolver o meu tempo e o meu empenho para melhorar o que o Cássio e o Rafael trouxeram até aqui. E se você que está assistindo a gente, que tiver interesse, a gente vai colocar na descrição do vídeo o contato para conversar com a SC Angels aí, para se associar, que é bacana. Sim, bem legal, bem legal. Legal. DJ, pergunta derradeira para o Rodrigo. Rodrigo, como é... Você está vendo aí em diversos segmentos... Tem uma matadora. Em diversos segmentos da indústria, da tecnologia, das startups e etc. O que você está percebendo que é o perfil desejável do profissional que está construindo essas empresas que estão prontas para construir o futuro, para fazer esse futuro, para ser adquiridas ou desejáveis para o mercado, mas isso vem a partir de gente, né? Qual é o perfil dessas pessoas? Legal. Bom, eu vou falar mais de startup. Claro que startup é uma empresa, então também vou falar do empresário, mas o empresário, esse mais recente, né? Pouco para ensinar eu tenho para o cara que construiu uma indústria de milhões de faturamento, que já tem seus 60, 70 anos, naquela época era outra, quando ele botou o primeiro tijolo. Mas hoje, nos últimos 5 ou 10 anos, né? Hoje aqui, o perfil é assim, ele tem que ser coachable, ou seja, ele tem que saber pedir ajuda, tá? Em raros casos, um cara sozinho, visionário, ele vai conseguir fazer algo esplêndido. Em raros casos, mas tem, tá? Tem. E esse cara, inclusive, ele vai ignorar muita métrica, muita escola, muito palpite, muita mentoria. Por quê? Porque ele tem a visão dele. Sim. E muitas vezes dá certo, né? O nosso amigo aqui, Elon Musk, né? Sabe muito bem que ele não aceita ajuda de ninguém, mas o cara faz coisas brilhantes, né? Então, esse tipo de gente existe, esse tipo de gente, eu não estou falando deles, porque eles são... Fora da curva. São exceções, né? São exceções, tá? Pode ser bipolar, tem um monte de coisa errada na cabeça, mas o cara faz um negócio animal, né? Então, esses caras aqui eu estou tirando do cenário. E a grande maioria aqui, né, ele tem que, assim, ir para o desconforto, como eu te falei, escolher o caminho mais difícil, tá? Estudar é muito bom estudar, né? E saber receber ajuda também. Então, se ele não for medíocre no sentido, perdão aqui a palavra, mas é mais na questão de ser ordinário, né, o mais comum. Eu quero crescer 20%, não tem mais espaço para isso. Eu quero crescer 40%. Cara, no começo não é pouco, é muito pouco. Então, como é que eu cresço 100%? E aí, quando tu planeja 100%, né, e tu planejar e tu acompanhar o plano, tem que ter muita energia para acompanhar o plano e cumprir o plano. Num plano bom, nesse plano de 100%.
Então, ser vivo, né? Saber ser diligente, saber se cobrar e gerar desconforto e não ter medo do conflito, porque às vezes vai ter sócio que não quer desse jeito, né? E vai ter que assumir a frente. E uma dica para quem está começando: defina quem vai ser o CEO. Primeira pergunta para toda startup que eu faço quando eu vejo um pitch, eu pergunto: mas vem cá, como o cargo eu não vi ali, qual é o CEO? E aí assim, mais da metade. Pois é, nós três aqui a gente não definiu. É colaborativo. É colaborativo e tal. Cara, Nasce morto, né? isso é fugir daquilo que tem que ser feito. Por quê? O CEO não é bril, não é cargo, Não é status. não é vaidade, não é status. O que é CEO? É o cara que tem culhão de acordar amanhã e falar: essa merda pra dar certo é comigo. Não é o Isso cara. é responsabilidade. Não é o cara que mais manda. Por quê? Porque se eu e tu, que fomos 3 sócios, e a gente tem 33% e faturamos 1 milhão, então a gente tá aqui no começo. Se eu falar que isso aqui é preto porque eu tô mandando. Não é CEO. Entendeu? Tu tá destruindo a relação com o teu sócio, né? CEO cara, olha só, eu vou ficar pensando para poder dar certo caso não estiver dando, entendeu? E tu, meu sócio, sabe disso, tu, meu sócio, sabe disso. Então vocês podem ficar até mais tranquilos, porque eu vou estar pensando nisso, tá? Não quer dizer que eu vou vir mais cedo e vou sair mais tarde, mas quer dizer que essa bucha tá no meu colo, tá? E vocês me ajudam e eu ajudo vocês, fechado. Então, quando não tem CEO, tá? Não é porque tá cheio de vaidade, mas ninguém entendeu. O CEO é o cara que vai puxar a responsa e vai botar nas costas, e pode ser cobrado por isso. E tem gente que não quer assumir como CEO, até gostaria pela vaidade, mas quando percebe a responsabilidade, o cara foge, tá? Então, empresa que não tem CEO, ou alguém está fugindo, ou tem muita vaidade que não vai dar certo, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui: definam quem vai liderar esse negócio, tá? Não para mandar mais, e sim para puxar o barco. É bem legal porque eu gostei de ouvir isso do Rodrigo, porque já algumas vezes eu passei por situações, né, fazendo consultoria em empresas, estruturando algumas empresas e tal, e me deparar com esse tipo de situação, né? E quando eu descrevo qual é o papel do CEO dentro da organização, o cara que estava com o dedo levantado, muito afim de ser, ele começa a baixar o dedo e diz: não, eu acho que o Rodrigo é mais caro do que eu. Por quê? Porque ele começa a perceber toda a responsabilidade que precisa ser assumida, o comprometimento que precisa vir com o cargo, e que não é simplesmente a métrica de vaidade do C-Level, de dizer: eu sou o CEO, sou aquele cara que vai ter a cadeira na ponta da mesa e que vou ter os destaques. Tem muitas consequências que levam para a zona de desconforto, que você falou tanto, nessa posição. Mas eu concordo 100% com você, cara. Eu não consigo entender negócios que nascem sem papéis bem definidos e responsabilidades bem definidas. Esse negócio de democracia dentro do processo de gestão do negócio no início é utopia, né? Vamos todo mundo junto, nos reunir, ou é muito pequeno e não vai dar em nada, ou então... Não, mas não pode ser até democrático o processo de decisão, mas tem que ter um líder que... Sim, mas não tem como, não dá pra gente decidir tudo junto, né, cara? Não dá pra decidir tudo junto. E outra, né? É muito mais confortável e é muito mais fácil quando a gente quer crescer 100%, né? Sim. Crescemos 60%, né? Eu tentei, tu tentou, mas, cara, ano que vem vai dar certo, entendeu? E aí, ano que vem, mesma coisa. Agora, quando a gente quer 100%, tem um CEO e não cresce, é assim, eu, enquanto CEO, inclusive, tenho que falar: cara, legal, cara, mas eu não consegui, eu não sei como, eu tô tentando, entendeu? Tá aqui os meus sócios, mas eu vou dormir, tu pode dormir até um pouco mais tranquilo, mas eu vou dormir sabendo, cara, eu não consegui. Sim. Entendeu? Agora, se o cara não puder assumir isso, não, veja bem, é que o meu sócio, não, tu é o CEO. Então, não é que tu vai ter que fazer, tu vai ter que trabalhar mais, né? Mas tu vai responder por. Tu vai responder por. Então, tu tem que estar pensando como resolver o não crescimento. A meta é tua. O cara tem a meta de vender, o cara tem a meta de entregar, mas a meta de, cara, como eu cresço, é de um cara só. Não é de 3, porque senão ninguém faz. Legal. Bom, Rodrigo, muito bom. A gente aprendeu aqui um pouco mais sobre M&A, sobre, né, o processo de desenvolvimento, preparação das empresas para venda no mercado e para crescerem também. Essa parte final das startups é muito interessante. Para quem está assistindo a gente, é bom ter em mente isso. Se você tem um negócio, né, que acha que é interessante colocar à venda, é um tema muito relevante, a gente precisa ter isso em mente. Os negócios, para serem perenes, eles passam por etapas de evolução, né? É super importante que essas etapas sejam feitas da melhor maneira possível
para garantir não só a sobrevida, mas como o desenvolvimento e a perenidade das empresas. Obrigado aí pelo papo. Valeu. Rodrigo, quer fazer algumas considerações finais aí para a galera? Senão, finalizo. Legal, legal. Bom, primeiramente agradecer a esses dois grandes amigos aqui que me convidaram, né? É sempre um prazer estar podendo falar, né, em alto nível esse tipo de assunto. Me acompanhe no LinkedIn. O meu Instagram ele é mais para fotos, não tem nada a ver com negócios ainda, né? Rodrigo Lurtenberg no LinkedIn. E todo mundo que precisar de ajuda em relação a falar de venda de empresa, falar de negócios, falar de perfil, startup, crescimento, financiamento, gestão, qualquer tema que quiser me procurar, vai ser bem recebido. Eu estou bem atuante no LinkedIn e a gente pode trocar essa figurinha. De novo, obrigado pelo convite. Legal, valeu. Obrigadão. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar aí o episódio com o Rodrigo Lurtenberg. Falamos muito sobre M&A, falamos sobre a S Angels, né, startups, enfim, mas eu acho que o que fica claro e bem evidente aqui, que você não pode sair desse episódio sem pensar sobre o tema, é a importância do desconforto no seu dia a dia, a importância de você se provocar, de você querer mais, de você se desafiar, porque não existe crescimento na maioria dos projetos, na maioria dos negócios, sem algum momento passar por desconforto ou sem dor, né? É mais ou menos isso. E é assim que funciona. E as pessoas são às vezes iludidas quando assistem, né? Seja no Instagram com as fotos ou até mesmo no LinkedIn, aquelas pessoas falando de crescimentos exponenciais, de trilhas e jornadas de sucesso sem dor, só com alegria, só com comemoração. E elas são pouco prováveis, pouco comuns. Na realidade, a maioria dos processos são construídos, tal qual o Rodrigo falou, com uma edificação em cima de trabalho, dedicação, desconforto, desafio. É assim que as coisas funcionam, é assim que elas acontecem. Portanto, aproveite aí o podcast Novo Hunter, compartilhe o episódio do Rodrigo e os demais que você acompanha, faça sua inscrição no canal e pra gente é sempre uma satisfação ter a sua audiência. Valeu, forte abraço, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau, Rede Cooper e IPEL.